Hoje eu quero falar com você sobre as barreiras que a graça quebrou. Olha, é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com você. Então fica conosco até o final, para que você possa estar junto na mesma comunhão, aprendendo um pouco mais da santa palavra de Deus. Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos podcast Pastor Júnior, aqui quem vos fala, triplo C, né? Curta, compartilhe, comente se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e você receberá de antemão todo o nosso conteúdo. Hoje eu trouxe aqui uma palavra especial que Deus colocou no meu coração, mas antes disso eu quero lembrar vocês da Associação Amai-vos. A Associação Amai-vos é uma associação que tem cuidado de pessoas, tem cuidado de vítimas, de pessoas que estão sequeladas psicologicamente, emocionalmente, pessoas que foram perseguidas, né, pela religião, perseguidas pelas autoridades que resolveram processá-las na justiça para poder silenciá-las. E essa associação tem feito um papel maravilhoso, fazendo bem sem olhar a quem, tá? Direto ao ponto, queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre as barreiras que a graça quebrou. Olha, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde o mundo tem estabelecido barreiras. É barreira de gênero, barreira cultural, barreira de religiosa, barreira étnica. Olha, são tantas barreiras. E essas barreiras, elas são criadas e vai separando as pessoas. E eu quero falar de uma mulher que tinha muitas barreiras para serem vencidas. Mas Jesus, quando se apresentou a ela, não deixou que essas barreiras impedissem aquela mulher de ter um encontro verdadeiro com ele. Afinal de contas, Jesus não veio para aqueles que são perfeitos. Jesus não veio para a elite. Jesus veio para aqueles que são os doentes. Os doentes é que precisam de cura. Jesus veio para os pecadores. E são os pecadores que precisam de quê? De salvação, de vida eterna. Bom, o texto base está em João, capítulo 4, verso do 1 ao 42. A primeira barreira que eu quero identificar com você é a história aqui da mulher samaritana. Jesus vai a um poço, tem um encontro com uma mulher e lá ele estabelece um diálogo com ela. Logo, quando ele pede água para aquela mulher chega e diz assim: Olha, como sendo tu judeu, pode pedir água a mim, porque sou samaritana. Então, nós identificamos ali a primeira barreira que aquela mulher colocou para ter o encontro com a graça, para ter o encontro com a vida, para ter o encontro com Jesus. A barreira qual foi? A barreira étnica. Você é judeu e eu sou samaritana. Nós sabemos muito bem que havia uma rixa, que havia uma disputa. Os judeus diziam que os samaritanos, eles não eram um povo puro, porque eles se misturaram lá no período do cativeiro babilônico. Então essa rixa veio de lá daquele tempo. E aquela mulher duramente chegou: Olha, você é judeu, eu sou samaritana. Como é que você pede água para mim? Veja que a barreira étnica pode separar o homem de muitas coisas. Você sabia disso? Mas Jesus veio quebrar essa barreira. Muitos acham que por conta da sua origem, da sua história, da sua raça, da sua cultura, essas pessoas não podem ou não se acham dignas de ter um encontro com Jesus. Mas Jesus, ele veio quebrar essa barreira. A graça não respeita os muros da religiosidade humana, das barreiras levantadas pelos homens. A segunda barreira está em João, capítulo 4, verso 27. Olha o que é que diz a Bíblia. Nisto vieram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Porque quando Jesus chega naquele poço, ele avança os discípulos para comprar alimento e fica ali bebendo água. Quando eles voltam,
tá? Quando eles voltam, o que é que acontece? Eles encontram exatamente Jesus conversando com aquela mulher. Aí Jesus chega, eles chegam e ficam abismados com aquela situação. Como pode um judeu falar com uma mulher? No contexto do Oriente Médio, querido, isso aí era terrível. Tá? Um homem judeu não falava em público com uma mulher desconhecida. Ainda mais se essa mulher fosse uma samaritana. Então, o judaísmo rabínico desprezava a mulher. Havia até orações que diziam: graças te dou, Senhor, porque eu não nasci mulher. Veja só. Mas Jesus valoriza, ouve, acolhe e conversa com aquela mulher. Então, isso mostra que o evangelho dignifica o ser humano. Já não há diferença entre homens e mulheres, judeus e gentios. Jesus veio quebrar essa barreira. A mulher não é inferior no reino de Deus. Ei, minha irmã, você nunca será inferior no reino de Deus. O Senhor veio restabelecer todas as coisas. A mulher, ela é alvo do amor de Jesus Cristo. Talvez, se nós estivéssemos naquela época, nós tivéssemos a mesma postura de quem? Aqueles judeus, dizendo: vai falar com a mulher, vai falar com essa mulher. Meus queridos, Jesus Cristo veio quebrar. Pela sua graça, ele quebra também as barreiras de gênero. Muito bom. A terceira coisa, irmãos, barreira que nós identificamos é a barreira moral. E a gente pode encontrar isso, sabe onde? João, capítulo 4, verso 16 a 18. Em síntese, esses versículos dizem o seguinte: tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Aquela mulher samaritana carregava um histórico de fracassos, vergonhas e desprezo social. Afinal de contas, ela foi derrotada no primeiro casamento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e ainda estava em pecado, porque o sexto não era seu marido. A Bíblia diz isso. Então, aos olhos da religião, qualquer religião, irmãos, aquela mulher era um caso perdido. Por ser samaritana, por ser mulher, por estar em pecado, por estar numa situação moralmente terrível. Mas, no entanto, Jesus veio quebrar essa barreira para mostrar para mim e para você que ele veio exatamente para as pessoas que são necessitadas. Para as pessoas que são necessitadas, para aquelas que precisam de salvação. Os olhos da religiosidade, irmãos, cria separação. Eu sou melhor, você não presta. Eu sou único, você não serve. Eu sou aquilo que é de mais fiel, mas Jesus não veio para esses religiosos. Você lembra? Jesus veio para os pecadores, para que eles se arrependam e tenham direito à vida eterna. A quarta coisa que eu queria falar para você, a quarta barreira, é justamente a barreira religiosa, que está em João, capítulo 4, do verso 20 até o 24. Aquela mulher, quando teve esse encontro com Jesus, ela disse assim: olha, nossos pais adoram no monte. Os judeus adoram no templo. Mas qual é o lugar que se deve adorar? Ô, meus queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Como tem pessoas que gostam de estipular lugares e dizer que naquele lugar é o lugar da adoração. Você conhece pessoas assim? Aqui é o lugar. Veja, é isso que ela está falando. A mulher samaritana disse: olha, nossos pais estão dizendo que o lugar é no monte, porque criticavam os judeus. Os judeus diziam: não, é em Jerusalém. E criticavam os samaritanos. Meus queridos, como o homem é assim? O homem que não tem o pensamento do reino, o homem que não foi salvo pela graça mediante a fé, ele tem exatamente um pensamento sectário, em querer dizer que Deus só salva aqui, Deus só está no monte, Deus só está na igreja, Deus só está nessa denominação. E Jesus veio quebrar isso.
Sabe o que é isso? A quebra da barreira religiosa. Quantas pessoas têm o mesmo pensamento da mulher samaritana, querendo estipular lugares? Ah, eu não gosto desse lugar. Esse lugar é bom para mim. Ó, esse aqui é o melhor. O resto não presta. Meus queridos, quem disse isso? Aí a resposta de Jesus é o X da questão. É chegada a hora. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então não importa, tá no monte, tá em espírito e verdade. Glória a Deus. Você está na igreja em Jerusalém, glória a Deus, mas precisa ser em espírito e em verdade. Não pode ser lugar de engano, lugar de morte, lugar de escravidão. Aí não, queridos. Não. O Senhor disse lá em Apocalipse: sai dela, povo meu. Mas tem que ser em espírito e em verdade. Nós cremos que, inclusive no monte e em Jerusalém, tem pessoas que estão servindo de todo o coração. Mas quando você abre os olhos pela palavra, você tem que tomar uma posição, não é verdade? O que é que você acha? Então a barreira religiosa, querida, ela foi quebrada para mostrar que não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é acolá. Não é no lugar onde você está, não é o lugar onde eu estou, mas é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, havia uma disputa teológica, né? Judeus, Samaria, oh meu Deus, quantas vezes as pessoas começam a entrar em disputas teológicas para dizer, olha, o arminiano vai para o inferno. Não, quem vai é o calvinista diz é o arminiano diz o calvinista. Enquanto isso, há um Deus que conhece todas as coisas, que sabe aquilo que é certo, e olha assim, meu Deus, o que importa é Jesus, irmãos. O que importa é o reino. Jesus não veio trazer bandeira nenhuma, ele veio trazer o reino. Cristo em vós, esperança da glória. Jesus corta aquele debate religioso e revela o coração do Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos. Adorar o Senhor, querido, de todo o coração. Que nada te impeça. Quebra essa barreira de religiosidade. Irmão, tira as escamas dos olhos. Isso não pode permanecer na sua vida. Adore o Pai em espírito e em verdade. E não é lugar, não é em monte, não é na igreja, mas também é no monte e também é na igreja. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A quinta barreira, e eu quero concluir com essa, embora acredite que você possa achar muito mais barreiras, a barreira da ignorância espiritual. João, capítulo 4, verso 10, e o verso 25 e 26. Aí Jesus chega para ela e diz: se tu soubesse quem é o que te pede. Jesus diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, e esse é aquele que te pede. Ela não sabia com quem estava falando. Meus amados, isso é notável. Quantas pessoas adoradoras, porque aquela mulher sabia que se adorava no monte. Por certo, ela era uma adoradora do monte, mas ela não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Ela conhecia o Messias com uma ideia distante, mas ele agora estava diante dela e ela não conseguia reconhecer. Meus queridos, preste atenção. A ignorância espiritual nos faz ficar como cegos e não reconhecemos Jesus, que é o que está falando conosco, é o que está dirigindo a nossa vida, conduzindo os nossos passos. Ele está falando e a gente parece que, né? A ignorância espiritual. Aí Jesus disse assim: olha, eu sou o que falo contigo. Jesus se apresentando, se revelando àquela mulher. O problema de muitos não é a rejeição a Cristo, é que não sabem quem Ele é, de fato. Ela está mais perto do que imaginava do Messias que ela tanto esperava. A salvação não é um conceito, irmãos.
A salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus, que estava diante dela. Mas diante de tantas barreiras, ela não conseguia encontrar esse Jesus. Falamos aqui, irmãos, de 5 barreiras: barreira étnica, de gênero, barreira moral, religiosa e a barreira da ignorância espiritual. Quero concluir aqui, irmãos, essa palavra dizendo que Jesus quebrou todas as barreiras. Ei, meu irmão, deixa eu falar com você, minha irmã. Preste atenção. Jesus já quebrou todas as barreiras. Dê um glória a Deus aí. Você pode? Amém? Jesus já quebrou todas as barreiras. Para fazer o quê? Para alcançar a mulher desprezada. A mulher, lembra o horário que ela foi buscar água? Meio-dia. Por certo, para que nem ninguém pudesse observar e olhar para ela, dada a vergonha da sua vida passada. Meus irmãos, Jesus, ele veio exatamente para salvar os pecadores. Ele veio quebrar todas as barreiras que você pode ter levantado. Deixa Jesus quebrar isso aí na sua vida. Deixa Jesus quebrar. Não se ache indigno. Abra os olhos. Jesus está falando com você. Quebra as barreiras da religiosidade, né? De achar que não pode. Quebra, né? Em Jesus, né? Olha o que Jesus disse, irmãos. Jesus disse que veio a verdadeira hora, era aquela que os adoradores adorariam o Pai Espírito em verdade. É tudo que precisamos. Adorar ao Pai em espírito e verdade. Mas, queridos, aquela mulher, quando saiu de perto de Jesus, esqueceu o cântaro e ela chegou na cidade e disse assim: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Sabe o que é isso, irmãos? Esse Jesus que está se apresentando para você, ele conhece toda a sua vida. Ele conhece toda a sua história. No encontro com a mulher, Jesus diz assim: chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus diz assim: dissesse bem, você tinha 5, mas o que você tem não é o seu marido. Isso mostra que Jesus conhecia toda a história daquela mulher. Irmãos, não há barreira que o Senhor não conheça. Não há situação difícil que o Senhor não conheça. Não há situações de dores que o Senhor não conheça. E aí eu quero falar com você especialmente, que está na associação Amai-vos, que está sofrendo dores. Muitas pessoas sequeladas que às vezes não querem nem quer saber mais de Cristo, não querem mais saber do Senhor. Jesus está ainda ao seu encontro, quebrar todas as barreiras. Sabe por quê? Porque quem salva é Ele, quem cura é Ele, quem restaura é Ele, quem renova é Ele, quem faz milagre é Ele, tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Aquela mulher encontrou água viva. Jesus é essa água que quer fluir dentro do seu coração. Águas que jorram para a vida eterna. Perguntas para você. Quantas barreiras você acredita que te impede de se aproximar de Cristo? Quantas e quais são elas? Você podia enumerar? É a vergonha? É o pecado? É a religião? É o seu passado? É a sua vida? É o que você tem passado? Jesus atravessou Samaria por causa de uma mulher que estava em pecado, que tinha outra religião, que estava debaixo de vergonha, mas Jesus foi lá. E ele atravessou a eternidade hoje para se encontrar com você. Hoje ele está ao seu lado dizendo: se tu soubesse quem é o que te fala contigo, se você soubesse, meus irmãos, beba, beba da fonte, beba de Jesus, que nada te impeça
de você ter um encontro com o Messias. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos e que essa palavra possa estar gravada no seu coração. Somos Podcast, terminando essa palavra de Deus para o seu coração. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com quem está precisando. A palavra de Deus precisa ser compartilhada. Graça e paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo.